E hoje nós vamos dar continuidade no subitem, o final do capítulo 1, para a semana que vem entrarmos no capítulo 2, elementos gerais do universo, em uma das doutrinas que tenta explicar a origem de Deus, que é o panteísmo. Questões 14 e 15 vão ser trazidas pelo nosso irmão Sérgio, com as suas explicações, com as suas orientações, com o seu estudo, né, visando esclarecer a todos nós sobre essa doutrina chamada panteísmo. Vamos lá, Sérgio? Eu tive aqui uma dificuldade, peço desculpas. Vamos sim. Eu queria começar lembrando, né, o que nós já conversamos ainda nas ocasiões passadas, a respeito de Deus. Fomos brindados com 13 perguntas feitas por Kardec, inspiradas a Kardec, e com as respostas dos nossos amigos espirituais a respeito do que é Deus. E de tudo isso nós pudemos perceber que a transcendência de Deus e nossa incapacidade de defini-lo ficaram bastante patenteadas, mas, ao mesmo tempo, ficou patenteada a nossa capacidade de senti-lo. E a gente pode tirar isso levando em consideração, por exemplo, momentos de felicidade, o amor que nós sentimos, são experiências que você vivencia, que você experimenta em si mesmo. E é essa a nossa experiência com o sagrado, essa experiência luminosa, essa experiência que nos transforma. A partir daí, os espíritos vão orientando Kardec, vão inspirando-o para que ele possa tratar nesse item 4 que nós vamos falar agora, que antecede aos elementos gerais do universo, quando aí nós já vamos tratar do conhecimento do princípio das coisas, os espíritos fazem uma alusão ao panteísmo, que seria, e nós vamos perceber através do texto, que seria considerar que Deus era uma composição, é um todo, mas ele é composto, e a definição assim mais tradicional eu vou trazer aqui para vocês, que é a seguinte: o panteísmo é uma doutrina filosófica caracterizada por considerar a identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidades conexas ou integradas, ou, simplificando, que Deus e o universo são idênticos, ou seja, uma composição geral. Deus seria uma composição. E isso vai ficar muito claro aqui nas perguntas 14, 15 e 16, que são feitas por Kardec aos espíritos. Então, vamos à pergunta de número 14. Deus, é uma pergunta, Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Respondem os espíritos: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é essencial. Acreditai no que vos digo e não
queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade não saberíeis nada. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será útil no que querer penetrar, mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então vamos analisar aqui essa questão. Será que Deus poderia ser o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Então, veja bem, eu vou reunir todas as forças e todas as inteligências, formar esse todo e chamá-lo de Deus. Aí eu pergunto simplesmente o seguinte: qual é a causa de todas essas forças e a causa de todas essas inteligências? Então, nós estamos falando já de um efeito, de uma ação, as inteligências e as forças. E isso vai contra o que é Deus, causa primária de todas as coisas. Então, veja bem, a própria pergunta, a própria definição, ela já vai contra este princípio, porque ela não esgota o início. Ela não traz uma informação do início. Deus é o início, o meio e o fim. Então, se eu juntasse todas as forças e todas as inteligências do universo, eu estaria juntando causas da presença de Deus. Entendem isso? Entendem que eu estaria falando de efeitos, aliás, estaria juntando causas porque Deus causou isso. Eu estaria falando dos efeitos e não da causa primária. Porque essas inteligências teriam vindo de onde? Então, sempre haverá necessidade da origem. E essa origem converge para a própria definição de Deus. Inteligência suprema, causa primária. E aí os espíritos, nesse segundo parágrafo deles, eles voltam a nos dizer que haverá coisas que nós precisaremos nos contentar com o sentir. Embora uma regra de ouro apresentada por Kardec tenha sido a de que a fé raciocinada é aquela que tem o verdadeiro valor, a fé raciocinada é aquela que nos vai movimentar, é aquela que vai nos transformar, porque através do raciocínio nós temos o conhecimento. Mas, como eu falei na semana passada, o conhecimento é estéril. Lembrem-se disso. O conhecimento, ele é estéril. Para que o conhecimento deixe de ser estéril, ele tem que se transformar em sabedoria. E a sabedoria é a aplicação do conhecimento no dia a dia. Há um ditado que fala o seguinte, os budistas falam, é quando os monges descem lá do monastério e vão para comprar o peixe lá no mercado, é que existe a prova de como eles estão. É ali que se vê isso. Não é no centro espírita, por exemplo. Lá no centro espírita, se vocês se lembrarem, e aqui não vai nenhuma crítica, porque somos todos humanos e todos nós vivenciamos assim, lá no centro espírita, o personagem, a persona que nós encarnamos ali, somos daquelas pessoas que, por exemplo, temos que assinar lá um livro de presença. Ali, naquele momento, você chega e diz para o outro, não, meu irmão, você, por favor, você assine aqui, pode assinar, por favor. Não, por favor, é você. É uma delicadeza a toda prova. Porque aquele clima, aquela egrégora, aquele ambiente ali produzem isso. Aí o sujeito sai dali e vai pegar o metrô e fazer a transição para Pavuna.
salta na Central do Brasil. É ali que a gente vai ver como é que as coisas funcionam. É ali na hora que para o metrô do Pavuna que a gente vai ver. Porque ali não tem meu irmão. Pode ir na frente, não. Ele veio da casa espírita. O Espírito Santo, meu amigo, já voou quando ele entrou ali, que ele deu uma pancada na roleta. Então, conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é como se fosse uma porção de sementes frutíferas na nossa mão, mas ali não vai nascer nada. Sem querer ser antiético, mas trazendo aqui um exemplo, porque não vai ferir a ética de nada, eu tinha um paciente que ele dizia isso para mim. Ele dizia, eu sei isso tudo, mas nessa encarnação eu não quero mudar. Ele tinha o conhecimento. A gente tem o conhecimento. Né? Mas não tem a sabedoria, é essa aplicação. Então, nesse segundo parágrafo dos nossos irmãos, lá do outro lado da vida, eles já nos antecipam determinadas coisas. Eles já nos antecipam de que haverá informações que não poderão ser dadas. Por quê? Por causa da nossa, ainda, ignorância. Nós, como eu disse também na semana passada, há um livro chamado 100 bilhões de neurônios. Eu deveria ter trazido o nome, sempre me falha o nome, de um brilhantíssimo neurocirurgião brasileiro, autor desse livro. E lá ele diz que o nosso conhecimento do cérebro, ele é aproximadamente, ele pode ser comparado com o conhecimento que tinham os navegantes dos mares por volta de 1500, 1600. Olha quanta coisa nós precisamos saber. Quanta coisa nós não sabemos. Não sabemos de nós, não sabemos do nosso planeta, não sabemos do mar, do oceano. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, não ficar angustiado, né? Porque nós não sabemos os porquês de Deus. E é isso que eles querem dizer aqui. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Isso será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Entre os físicos que estudam física quântica, eles brincam entre eles de que, se você perguntar a alguém se esse alguém sabe física quântica e ele disser que sabe, você pode ter certeza de que ele não sabe absolutamente nada. Porque há tantos segredos e tantos mistérios que quem sabe, sabe que não sabe. E isso já foi dito pelo menos 400 anos antes de Cristo. Só sei que não sei. E essa humildade é uma demonstração de que a gente está no caminho certo do saber. A questão número 15 é a seguinte. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? Me permitem repetir. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? E aí, os espíritos dizem o seguinte: não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser uma parte dele. Então, pensemos o seguinte, essa 15ª questão, ela é como a 14ª. Se eu vou pegar todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, ou seja, todas as galáxias, todos os astros, todas as estrelas,
E eu, juntando isso tudo, considerando que são partes da divindade, eu então teria um todo composto desses elementos. E aí nós voltamos àquela questão do ovo da galinha e do biscoito Tostines. Tudo bem. E por que existem as galáxias? Surgiram como? E os elementos da natureza? Qual é a origem? Ou quais são as origens dos elementos da natureza? Então, tudo, daí ele usar lá em cima a expressão labirinto, tudo vai em torno de um labirinto que nós não conseguimos sair se nós não tivermos uma resposta. Tem que haver uma origem única, a causa primária de tudo. Porque nós vamos rodar e falar sobre o quê? Efeitos. A galáxia é um efeito. Não deixa de ser uma manifestação, mas ela é um efeito. Ela não é causa. Ela surge. Ela surge. Ela não é causa, ela é um efeito. Então, os espíritos aqui, eles, inteligentemente, vão exaurindo todas as possibilidades através de simples 16 perguntas a respeito de algo que não há possibilidade de, com 1 milhão de outras questões, nós podermos definir. Deus. É a nossa incompletude, é a nossa incapacidade. Então, eu repito para vocês, experiências como a felicidade e o amor, há alguma manifestação mais, assim, pungente de Deus do que o amor? A maior força do universo? A segunda maior força do universo, eu hoje esqueci de tomar meu remédio para a memória. Mas o Paulinho vai me ajudar. Como é o nome daquele médico baiano, faleceu aos mais ou menos 100 anos de idade, que psiquiatra, grande palestrante. Sabe o nome dele, Paulinho? Médico baiano? Eu vou dizer, senão eu vou ficar aqui com isso na cabeça. Vocês, só um minutinho, por favor, que eu tenho vários livros dele. Será que é doutor Jorge Andréia? Graças a Deus. Doutor Jorge Andréia. Doutor Jorge Andréia, ele dizia... Eu sabia que ele era baiano. Doutor Jorge Andréia dizia... Muito obrigado, Maria Aparecida. É o nome de uma das manifestações de Maria. Maria Aparecida, muito obrigado. Então, o doutor Jorge Andréia sempre dizia assim, a maior força do universo é o amor, a segunda maior força do universo é o sexo. Então, quando ele fala que a maior força do universo é o amor, então, o amor é uma das grandes maneiras de nós sentirmos Deus, ou a principal delas. E o amor, ela faz pelo sentimento, é uma experiência em nós mesmos. O que os espíritos querem trazer é saciar nossa inicial busca de conhecimento a respeito de Deus, de uma maneira que nos preencha lacunas, para que, a partir daí, o livro dos Espíritos possa caminhar na sua jornada de esclarecimento, sem deixar para trás essa informação fundamental. E eles, então, aproveitam para, nessas 3 últimas questões, que o Paulo vai trabalhar a 16ª, que, então, fecha isso tudo, eles aproveitam para mostrar que nós, se formos buscar neste mundo aparentemente real, somas para chegar a Deus, nós sempre estaremos trabalhando com os efeitos da criação de Deus. Por isso que Jesus fala que o Pai nunca para de trabalhar. Ele está sempre
no seu trabalho, sempre propiciando. Porque, seguindo até uma máxima da física quântica, o observador interfere no processo. E o processo maior, o universo e toda a criação, o observador é o Senhor, é Deus. E aí eu faço um último parêntese para falar sobre esse aspecto agora que me veio, do observador e do processo. Se o observador interfere no processo, e isso já foi percebido, já foi identificado pela física, ou seja, por uma ciência pertencente aos paradigmas aceitados pelo status quo, que o observador interfere no processo, e isto é visto principalmente numa experiência em que se usa os elétrons, são usados elétrons, um canhão de elétrons. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Olha o celular, gente. Parece galinha da Angola. Eu gostaria de dizer o seguinte. Eu não sei porquê, mas vou falar sobre isso, estava fora do script, mas sempre os amigos espirituais, quando é coisa boa, é porque eles me disseram. Quando é besteira, fui eu mesmo que planejei. Se Deus é o observador fundamental do universo, e o observador interfere no processo, pensem da seguinte forma. Nós somos compostos, e o Einstein disse que nós somos energia densificada. Nós somos compostos de prótons, elétrons e nêutrons, para comporem os átomos, as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos, os ossos e assim sucessivamente. Se eu colocar uma máquina para observar o comportamento dos elétrons através de uma experiência, eu vou ver, se eu colocar uma máquina para observá-lo como onda, eles vão funcionar como onda. Se eu colocar uma máquina para observá-los e eles funcionarem como partícula, eles vão funcionar como partícula. Se Deus é o observador fundamental do universo, quem é o maior observador, fora ele, de você? Qual é o seu maior observador? É você mesmo. Então, você interfere no seu processo. Então, se você disser que você não vai conseguir, se você disser que você não vai alcançar, se você quiser, você morre de gripe. Porque você interfere no processo. Porque você interfere como observador nos prótons, elétrons e nêutrons, que compõem a sua natureza densa. Daí a importância da fé. Daí a importância de ter certeza. E daí a importância do estudo. Daí Kardec ter falado na fé raciocinada. Divaldo Franco foi fazer uma palestra no exterior, ele contou isso na Ramatiz. Ele foi fazer uma palestra no exterior e ele tinha ao lado, e parece que era na antiga Cortina de Ferro, não sei se na Hungria, na Tchecoslováquia, e ele tinha ao lado um tradutor, um intérprete. E Divaldo disse para o público lá, daquele local lotadíssimo, ele pediu que dissesse o seguinte: diga a todos que eu não acredito na reencarnação. O intérprete, né, a língua portuguesa é quase um código, o intérprete ficou assim na dúvida e tal. Por favor, diga a todos que eu não acredito na reencarnação.
E ele disse isso para o público, e as pessoas ficaram estupefatas. Aí Divaldo disse assim: diga agora a eles que eu tenho certeza da reencarnação. Então tem muita coisa que a gente acredita e pouca coisa que a gente tem certeza. E quando nós vamos estudando, o que a gente acredita pode se transformar em certeza. Daí Victor Hugo dizer que um pouco de ciência me afasta de Deus, mas muito de ciência me aproxima de Deus. E foi isso que Einstein percebeu, porque tinha que haver uma inteligência suprema para que o universo fosse daquela maneira em que ele estava ali a cada instante descobrindo mais coisas, percebendo mais coisas. Que coisas extraordinárias! Usando uma expressão que os matemáticos gostam muito, que soluções elegantes que apareciam ali para Albert Einstein. Podem ter certeza de que essa inspiração do Paulinho, e hoje nós estarmos todos juntos neste sábado, é uma experiência extraordinária para nós todos aprendermos. Fiquem com Deus, uma ótima Páscoa para todos, que o Senhor Jesus, médico dos médicos, se apiede de nós e nos dê saúde, a nós e aos nossos entes queridos e a toda a humanidade. Namastê. Sérgio, o nome do cientista é Roberto Lente. Roberto Lente. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado. E outra coisa, deixa eu falar contigo uma coisa. No livro do Camille Flammarion, Deus na Natureza, ele fala sobre essa questão que você abordou, Sérgio, o ovo ou a galinha. Eu sempre tive muita curiosidade disso. E lendo, e não por acaso, eu estava lendo esse livro há 500 anos atrás, mas a coisa que eu mais me lembro foi desse detalhe, dessa questão do ovo da galinha. E por incrível que pareça, quem nasce primeiro é a galinha. Sabe como que ele explica? Ele dá o exemplo de um tanque com água parada. E esse tanque vai formando aquele limo, em volta, vai formando aquele limo, e daquele limo começam a nascer os seres. Ele está falando de Deus na natureza, de como é que é. Então, ele fala sobre isso. Então, quem nasce primeiro, vamos supor, é o ser. Depois é que ele vai começar a reproduzir. Muito interessante. Eu acho que daria um debate bem legal se a gente pudesse lá rever o Camille e questionar isso. Eu achei muito interessante essa questão dele. Excelente, excelente. Não é? Muito interessante. Passada a pandemia, eu já vou tirar um charme com amigos, dizendo quem nasceu primeiro e eu tenho a resposta. Muito Camille legal. Flammarion. Muito legal. Muito obrigado a todos, viu? Que Deus proteja a todos vocês. Assim seja. Bom, gente, o Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, ele nos traz a filosofia, nos traz a razão, mas Jesus foi quem nos trouxe o amor. Eu aprendi, algumas palestras atrás, sobre essas duas forças com o filósofo Sérgio Murilo, filósofo da atualidade, que é o sexo, que ele chamou de amor eros, lá desde o tempo dos gregos, e o amor, que é o amor ágape. E Jesus, no seu Sermão da Montanha, nas suas bem-aventuranças, ele nos diz que o amor é o caminho para chegarmos às maiores conquistas que o espírito humano pode conseguir. E ele falou que nós podemos ir muito além dessas perguntas, que nós podemos ver Deus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Nós podemos ver Deus. Ir além. E aí eu trouxe aqui, era para falar semana passada, mas não deu tempo. Eu vou ler rapidamente. O último item do capítulo 2 da Gênesis, que fala
sobre Deus. E Kardec pergunta: sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornam dignos de vê-lo? Dignos são aqueles que conseguiram purificar o seu coração. Não guardam mágoa, não guardam rancor, não têm desejo de vingança, não têm orgulho próprio. Isso tudo são fases que já passaram. São coisas que ele não valoriza mais. Será sobre uma forma qualquer, sob uma figura humana, ou como um foco resplandecente de luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal monta. Somos quais cegos de nascença a quem procurasse inutilmente fazer compreendessem o que é o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderiam descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. E a nossa inteligência é muito restrita para compreender, e a nossa vista muito fraca ficaria deslumbrada. Nós podemos ver Deus, mas ainda não estamos preparados para isso, porque é muito difícil para um ser humano encarnado num planeta como o nosso ter o seu coração puro e ter essa visão de Deus. Talvez só Jesus e alguns poucos missionários, a gente pode colocar Chico Xavier, Mahatma Gandhi, talvez outros que poderiam ter essa visão de Deus. E o panteísmo surge do quê? O panteísmo surge através do orgulho humano, de não conseguir explicar Deus, tentar inventar mais uma teoria e também como uma forma de revolta para o Deus antropomórfico criado pela nossa querida Igreja Católica Romana Apostólica, que teve o seu papel, teve a sua importância, mas que também gerou diversos temores, diversos traumas pelas crenças que divulgou, principalmente do inferno, dos demônios. O protestantismo tentou se desviar dessa rota, mas sem ter por onde seguir, continuou se separando, porque ainda era governado por homens. A palavra panteísmo vem do grego pan, que quer dizer tudo, e theos, que significa Deus, como pandemia, quer dizer doença que pega a tudo, a todos. Politeísmo também vem do grego pan e do grego theos, né? Deus está em tudo. Deus está na natureza. Como o homem orgulhoso não conseguia explicar Deus, ele prefere partir Deus em milhares de pedacinhos e espalhar ele para a natureza. Porque não podendo ele ser Deus, ele se contenta no seu orgulho em ser pelo menos um pedaço de Deus. Ser um pedaço de Deus é melhor do que ser filho de Deus. E a única coisa positiva, talvez, do panteísmo é que, por Deus estar espalhado por toda a natureza, ele se torna impossível a quem crê nessa doutrina de haver o politeísmo, que é a existência de vários deuses. Ele se opõe frontalmente ao politeísmo. O panteísmo necessariamente acredita num Deus único, mas que está composto por todos os seres, por todos os planetas, e como o Sérgio já explicou, isso não é possível.
Deus está em todas as partes, porque assim como o som é o veículo para a manifestação da nossa voz, o fluido cósmico universal é o veículo para a manifestação de Deus em todo o universo. Deus está em todo o universo, mas Deus não é uma parte do universo. E o panteísmo teve, dentro da filosofia, um grande defensor, que tem até uma nota de rodapé aqui no final da questão 16, que foi o filósofo Baruch Spinoza. Ele acreditava, e ele foi um dos propagadores dentro do Ocidente da doutrina panteísta, que foi a doutrina que mais nos aproximou às doutrinas orientais, tal como o budismo, o jainismo na Índia, o taoísmo e o hinduísmo. Vamos agora ler o que Kardec pergunta, né? E os espíritos, mais uma vez, usam um termo forte: absurdo. O que professam essa doutrina pretextam nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou o nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte, e estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a esse raciocínio? E aqui na pergunta, a gente observa a inteligência de Allan Kardec. Ao formular a pergunta é quase uma aula. Ele dá uma aula, ele se baseia em fatos e ele questiona. E os espíritos respondem apenas com uma frase: a razão. Reflita-se maduramente. Não sejais infantis, crianças espirituais. Deixem o orgulho de lado, deixem os vícios do espírito de lado e aceitem que Deus é Criador, é Pai e é a causa primária de tudo. E não será difícil reconhecer-lhe o absurdo dessa doutrina. Eles foram aqui calminhos, educadinhos, né? Já falaram lá em outras questões. Deixa eu ver as palavras mais fortes aqui. Outro absurdo, né? Então, pela terceira vez, a espiritualidade repete isso. E aí, a nota que Kardec explica, desenvolve a resposta dada pelos espíritos. Essa doutrina faz de Deus um ser material, né? Se ele é formado por pedaços de nós, não foi dito se é um pedaço do espírito ou se é um pedaço do corpo físico material. Se ele engloba planetas, Deus é formado por matéria. Então, um dos seus atributos já caiu de lado, que nós estudamos semana passada. Deus é imaterial. E aí já é um ponto para pôr essa doutrina de lado. Que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria a nossa projeção. E aqui Kardec nos mostra como nós queremos fazer Deus a nossa imagem. E não aceitamos que o contrário é que é a realidade. Em larga escala. Se constituído de matéria que se transforma sem cessar, Deus não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não podemos ligar as propriedades da matéria à ideia de Deus.
Vamos ver no capítulo seguinte, semana que vem. Sem que o rebaixemos em nosso pensamento. Todas as sutilezas do sofisma não chegariam a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos tudo o que ele não pode ser, pois essa teoria se opõe aos seus atributos, que é a única coisa palpável que a gente tem para poder definir Deus. Confunde a criatura com o Criador, como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a tenha concedido. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e que o executou, né? E a notinha aqui nos fala o seguinte: estamos com Deus e somos em Deus. Com esta frase, quiseram alguns que Baruch de Spinoza estaria reafirmando o panteísmo. Entretanto, Spinoza quebra a rigidez panteísta, desmembrando o conceito em dois momentos: natura, naturans, Deus como a natureza criadora, e natura, naturata, natureza criada, realizando assim a ideia embrionária existente no espírito de Descartes, um Deus imanente na criação. Então, aquela frase, somos deuses, da Bíblia, somos todos filhos do Altíssimo, vem ao encontro exatamente dessa proposição de René Descartes, que nós somos o Deus imanente, o Deus que está na terra, o Filho de Deus. E Deus, Criador, causa primária de todas as coisas, é o Deus transcendente. Somos deuses, mas pequeninos, filhos de Deus, com potencial para chegarmos à qualidade de espíritos puros, mas jamais à categoria de Deus Criador. E assim, irmãos e irmãs, finalizamos o nosso capítulo 1 sobre Deus. E alguém gostaria de tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Vamos, então, encerrar. Paulinho. Pois não, Sérgio? Hoje é véspera da Páscoa, né? E nós temos essa felicidade. Ainda há pouco eu estava ouvindo, antes das 5 horas, o noticiário e as perdas das pessoas e pessoas conhecidas, e essas coisas nos tocam, né? O Hemingway dizia que nós não somos ilha, nós somos continente. E cada um que se perde é um pedaço do continente que vai embora, né? Então, eu só queria tomar a liberdade agora de dizer que eu vejo aqui, temos 20 amigos, pessoas extraordinárias, a Kátia com a exposição dela anterior, enriquecedora, falando de Joana, temos todas essas pessoas aqui, e é uma felicidade muito grande. E eu queria mandar um grande beijo, um abraço para todos vocês, mas eu fico feliz de ver pessoas que estão cada vez mais engajadas nesse nosso estudo, com a minha querida Gesimary e com a querida Beatriz, que estão aqui conosco, estão firmes, aprendendo, trazendo a sua energia positiva para todos nós, né? E eu queria muito dizer a vocês todos que, mais uma vez, eu fico muito feliz de nós todos estarmos juntos, poder ver todos vocês, Marisa, minha amiga, Ângela, Itamar, Cristina, a Kátia, Silmara, Nete, Charles, Sol, Camila,
né, a Gese, a Maria Aparecida, o doutor Sebastião, querido amigo, né, que está sempre aqui conosco. Tem mais uma menina aqui que essa moça bonita, lourinha, que está aqui no canto da minha tela, mas eu não estou vendo o seu nome, né? Bem aqui no canto. Muito obrigado a vocês, sabe? Porque nesses momentos assim tão difíceis, é a Cláudia Aguiar. Nesses momentos assim tão difíceis é que nós precisamos uns dos outros. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Ele não está aqui? Ele está aqui. É a resposta de todas as perguntas. Muito obrigado, Paulinho, por essa chance, tá, de estarmos todos juntos. Obrigado a vocês.